Boa noite a todos vocês. Jesus nos abençoe. Edu, seja bem-vindo, Edu. Então hoje a gente vai continuar o livro dos médiuns, o estudo do livro dos médiuns. A gente está vendo nesse capítulo, é o capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas. E hoje nós vamos estudar a partir do item 90. Então hoje a gente está vendo do item 90 a 93, né? Nós vamos estudar, são itens grandes, requer uma leitura e vamos iniciar lendo o item 90. Então, no item 90, ele diz o seguinte: os espíritos superiores, do mesmo modo que entre nós, os homens retos e sérios, não se divertem a fazer charivaria. Temo-los por diversas vezes chamado para lhes perguntar por que motivo perturbam assim a tranquilidade dos outros. Esse é o início da lição, mas vamos... eu vou convidar aqui Estela para vir fazer a prece inicial, ok? Ivanaldo, bem-vindo, Ivanaldo. Boa noite, Eugênio. Boa noite. Tudo Seja certo? bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, convidar você para fazer a prece inicial. Tá certo. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar nossos pensamentos, respirar bem fundo, devagar, mentalizando coisas boas, coisas positivas e pedindo ao Mestre Jesus que venha fazer a limpeza necessária no nosso ser, na nossa mente, no nosso coração, e agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui encarnados para dar prosseguimento ao nosso melhoramento, que nós, enquanto estivermos aqui, que nós possamos levar a palavra do Cristo vivo, levar os teus ensinamentos, todos aqueles que carecem de conhecimento, de sede, de fé, e que nós possamos compartilhar aquilo que nós aprendemos. Pedimos ao Mestre Jesus que venha abençoar, venha proteger cada coração neste momento. Pedimos proteção para cada participante, que os anjos e guardiões do Senhor visite o lar de cada um, levando o remédio necessário que cada um necessita nesse momento, que nós não sabemos, mas Deus sabe. Pedimos ao Mestre Jesus que abençoe nossa noite de estudo, abençoe o nosso dirigente, nosso irmão Eugênio, que ampara ele, que a espiritualidade possa amparar, possa dar luz,
dá conhecimento, dá a ele o amparo necessário, porque ele é um dos colaboradores do Cristo. E pedimos ao Mestre Jesus que abençoe e que nós possamos estar sempre juntos e caminhando no caminho do bem. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado, minha irmã. Jesus abençoe seu lar aí. Você, Leila, Amém. tudo de bom, Sim. né? Boa noite, E Leila. Boa noite, Eugênio. Então, Jesus abençoe vocês. Tudo de bom. E vamos ao estudo. Amém. Você quer ficar aí para ajudar? podemos? Pronto, pode ficar. Aí comenta você, se quiser, Leila, se quiser comentar. Então, no item 90, continuando, agora é arremessos de objetos, então, das manifestações físicas espontâneas. Então, na questão 90, ele fala: os espíritos superiores, do mesmo modo que entre nós, os homens retos e sérios, não se divertem a fazer charivaris. Temo-los por diversas vezes chamado para lhes perguntar por que motivo perturbam assim a tranquilidade dos outros. Na sua maioria, fazem-no apenas para se divertirem. São espíritos mais levianos do que maus, que se riem dos terrores que causam e das pesquisas inúteis que se empreendem para a descoberta da causa do tumulto. Agarram-se com frequência a um indivíduo, comprazendo-se em o atormentarem e perseguirem de casa em casa. Doutras vezes, apegam-se a um lugar, por mero capricho. Também não raro, exercem por essa forma uma vingança, como teremos ocasião de ver. Em alguns casos, mais louvável é a intenção a que cedem. Procuram chamar a atenção e pôr-se em comunicação com certas pessoas, quer para lhes darem um aviso proveitoso, quer com o fim de lhes pedirem qualquer coisa para si mesmos. Muitos temos visto que pedem preces, outros que solicitam o cumprimento em nome deles, de votos que não puderam cumprir, outros ainda que desejam, no interesse do próprio repouso, reparar uma ação má que praticaram quando vivos. Você quer comentar algo, Estela, aí? Até aí? A gente vê que nessa parte aqui que a gente que você acabou de ler, os espíritos zombeteiros, né? Isso. E aonde nós devemos ter muito cuidado, porque eles usam de todo tipo de artimanha para iludir. Cortou o som, Estela. Ah, tá. Tá me O ouvindo? som não estou te ouvindo. Ah, tá. Só um instante. Tá me ouvindo? Tá ouvindo, Eugênio? Estela? Tá me ouvindo? Estela? Oi? Não Tá me está ouvindo? aparecendo um som aqui. Tá me ouvindo? Muito baixinho. Ah, tá. Só um instantinho. Tá ouvindo? Não. Saia e entre novamente. Eu acho que é isso. Tá certo. Só um instante. Luciene diz: estou ouvindo, mas para mim não. Vamos lá. Vou chamar a Estela novamente. Ela entrar. Deixa eu chamá-la novamente. Ivanaldo. Bem-vindo, Ivanaldo. Estela já entrou? Esperar ela entrar novamente. Wilton, seja bem-vindo, Wilton.
Obrigado, meu irmão. Para vocês também lá. Depois eu terminar minha live e vou por lá. Estela voltou ou não? Tô aguardando Estela para... Pronto. Então, Estela... Vamos... Deu certo, Eugênio? E aí, Estela? Fale aí. Deu certo? Não, tá, o som tá muito baixo. Nossa Meu Senhora. Deus. Tá no máximo Tá no aqui máximo já. aqui, Eugênio. Oi? O meu aqui tá no máximo. Vocês estão ouvindo Estela bem? Rayana tá dizendo que tá ok lá. Ela disse que os dois estão bons. Você tá me ouvindo bem? Sim, eu tô te ouvindo bem. Agora eu tô te ouvindo bem baixinho, mas pode... Continue seu comentário, porque... Para ver se Aham. eu escuto. Tá. Como a gente estava comentando agora, do que você acabou de ler, são os chamados espíritos zombeteiros. Aqueles que, por muitas das vezes, vêm para brincar, fazer brincadeiras maldosas, usar até, vamos assim dizer, da vaidade daquelas pessoas que estão sempre buscando fenômenos para tirar vantagem, para serem usadas para esse sentido. Como a gente vê em muitos lugares e até vê muitas pessoas fazerem mau uso, vamos Ana, assim dizer, o meu volume já está no máximo. não está me ouvindo? Não. Edu, seja Quer, bem-vindo. Boa noite, meu irmão. quer que eu saia de novo e entre? Eu estou te ouvindo, mas bem baixinho. Eu vou ver se eu colocar um fone de ouvido, melhora. Aham, sim. Tá me ouvindo, Eugênio? Agora. Então Pode tá bom, falar, chefe. então. Então, como eu estava dizendo, os chamados espíritos zombeteiros, aqueles Isso. que usam da vaidade, muitas das vezes do médio, aqueles espíritos brincalhões que querem tirar proveito, querem tirar vantagem, e muitas das vezes eles até acabam ficando em determinados lugares, exatamente por isso, porque tem certos médios que dão essa condição para que eles permanecem no lugar. Como a gente vê em muitos lugares, a gente vê charlatões, aí eles falam entre muitas mentiras e muita obsessão que ali eles começam a ter com a pessoa, eles falam uma coisa que a pessoa às vezes quer ouvir porque eles falam uma coisa certa, e o restante da outra, eles começam a brincar com a pessoa, começam a brincar com a vaidade da pessoa, e isso se torna perigoso, tanto para o médium e às vezes até para quem fica naquela esperança. Muitos querem uma palavra de consolo, querem saber de algum parente, de algum amigo, e acaba ficando meio que viciado naquilo, aí constantemente está procurando aquelas pessoas que dão essas condições para esses tipos de espíritos, e assim
eles vão praticando as coisas erradas, vão permanecendo no erro, até que são chamados para a razão. Muito bom o comentário, viu, Sheila? Muito Uhum. bom mesmo. Graças a Deus. Olha, eu estava ouvindo perfeitamente. Luciene fez um comentário aqui. Se a pessoa não está em uma boa sintonia, só atrai espíritos levianos. Temos que vibrar e praticar o amor e a caridade. Muito bem, Luciene. Para atrair espíritos bons, que praticar a lei de amor, fazer o bem. É isso mesmo. Então vamos dar continuidade, né? Eugênio, E, a coisa, pois não. antes de você dar continuidade, só deixar uma coisa bem rápida. É, é igual aquela passagem que tem que o mestre está sentado à beira do caminho com um discípulo e vem dois rapazes. Um pergunta, Senhor, que eles vão chegar para entrar naquela cidade. Aí um pergunta, Senhor, naquela cidade tem pessoas ruins? Tem coisas ruins? Aí ele disse, sim, meu filho, tem, pode ir que você as encontre. Daí o outro pergunta, Senhor, naquela cidade tem coisas boas, pessoas boas? Ele diz, sim, meu filho, pode entrar que você as encontrará. E o discípulo, intrigado com aquilo que o mestre fala para os dois rapazes, questiona, mas por que que o Senhor falou para um das coisas ruins e do outro para as coisas boas? Ele disse, porque ambos estavam procurando aquilo que melhor lhes tem afinidade. O que estava procurando coisas ruins, se você procura, então você vai as encontrar. Se você procure coisas boas, você pode ter certeza que você só vai encontrar coisas boas. Então é de acordo com aquilo que você está procurando. Isso mesmo. Muito bom, Uhum. Estela. Então, dando continuidade, ele diz: em geral, é um erro ter-se medo. A presença desses espíritos pode ser importuna, porém não perigosa. Concebe-se, aliás, que toda gente deseja ver-se livre deles, mas geralmente as que isso desejam fazem o contrário do que deveriam fazer para consegui-lo. Se trata de espíritos que se divertem, quanto mais ao sério se tomarem as coisas, tanto mais eles persistirão. Como crianças travessas, que tanto mais molestam as pessoas, quanto mais estas se impacientam e que metem medo sem poltrões. Se todos tomassem o alvitre sensato de rir das suas partidas, eles acabariam por se cansar e ficar quietos. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava, desafiando-os a fazerem tal ou tal coisa, de modo que, ao cabo de poucos dias, não mais voltariam. Porém, como dissemos acima, alguns há que assim procedem por motivo menos frívolo. Daí vem que é sempre bom saber-se o que querem. Se pedem qualquer coisa, podem-se estar certo de que, satisfeitos os seus desejos, não renovarão as visitas. O meio de nos informarmos a tal respeito consiste em evocarmos o espírito por um bom médium escrevente. Pelas suas respostas, veremos imediatamente com quem estamos às voltas e obraremos de conformidade com o esclarecimento colhido. Se trata de um espírito infeliz, manda a caridade que lhe dispensemos as atenções que mereça. Se é um engraçado de mau gosto, podemos proceder desembaraçadamente com ele. Se um malvado, devemos rogar a Deus que o torne melhor. Qualquer que seja o caso, a prece nunca deixa de dar bom resultado. As fórmulas graves de exorcismo, essas os fazem rir,
nenhuma importância lhes ligam. Sendo possível entrar em comunicação com eles, deve-se sempre desconfiar dos qualificativos burlescos ou apavorantes que dão a si mesmos, para se divertirem com a credulidade dos que acolhem como verdadeiros tais qualificativos. Até aí, algum comentário? Eu vou deixar que você faça o comentário. Você começa e eu vou acrescentando alguma coisinha. Ok. Então, os espíritos, eles têm sempre uma intenção. Uma intenção de se divertir, ou de nos acordar, de nos chamar a atenção, de nos pedir algum favor, né? E, de acordo com a intenção dele, a gente tem que antes investigar, analisar, né? Essas comunicações, esses fenômenos, olhar com um senso crítico, investigar, perguntar, instigar, porque eles vão, se eles estiverem com motivos frívolos, eles se cansam e vão embora. Se o motivo for sério, se a intenção for louvável, eles vão fazer questão de nos responder, né? Então, na maioria das vezes, como nós somos muito influenciáveis, como Kardec diz lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, que somos tão influenciáveis que nem supomos, que pode-se dizer até que eles nos dirigem. Então, tanto essa influência boa ou ruim, é de acordo com o nosso patamar vibratório, com a nossa atmosfera mental, como nos encontramos. E nós, espíritos da Terra, somos todos enfermos espirituais. E necessitamos sempre da misericórdia de Deus, de Jesus. E nós, sensitivos, mais ainda, né? Por causa das nossas imperfeições e por causa da nossa inferioridade moral, nós somos grandemente influenciáveis. Então, às vezes, nos sentimos tristes, sozinhos, solitários, angustiados, nos achamos sós, muitas tribulações, nos falta a ajuda, a colaboração, a gente vê as pessoas cruzando os braços e a gente termina se deixando sintonizar por essa teia. É muito louvável a gente dizer, porque feliz de quem reconhece a tempo ainda, né? Isso. Que é influenciável. E hoje eu vou usar meu próprio exemplo. Hoje me angustiei muito. Passei o dia todo ligando para as pessoas e pedindo o concurso delas para participarem da live. Os nossos irmãos do caminho. Mas eu peço perdão em público, porque eu fiz meu desabafo em público. Quando publiquei o post para divulgação, eu pus lá um puxão de orelha. Foi um desabafo, claro. E eu não deveria, claro, porque esse fardo é leve. E eu tenho que suportar, né? Eu escolhi, não foi nada acontece por acaso. Então a gente pede no mundo espiritual as condições e nos são colocadas. Que isso é para o nosso burilamento espiritual. Então hoje eu me senti muito angustiado.
quando eu vi que não tinha ninguém para colocá-lo, para colocar comigo na live. E nos últimos instantes, vocês perceberam que eu publiquei na última hora, né? Porque eu esperava encontrar alguém para botar aquele post, aquela foto, aquele, né, o nome da pessoa, e nos últimos minutos eu coloquei, postei. E fiz aquele desabafo, e peço perdão em público, porque vocês têm total liberdade de não se acharem prontos. Eu não tenho esse direito de cobrar de ninguém. Peço perdão. Não vou mais fazer isso. Então, me arrependi depois, mas já tinha publicado. Fiz uma reflexão profunda, mas eu me sentia muito angustiado. E eu sou um sensitivo e sou como uma antena parabólica, atraio para junto de mim as vibrações similares com o meu patamar vibratório. Então, por mais que eu convide as pessoas, por mais que eu tente pedir a vocês para terem equilíbrio, então, primeiro eu tenho que ter. Né? Eu tenho que pedir e pedir primeiro a mim, né? E requisitar isso de mim próprio. Então, isso vem muito a calhar. Então, nós somos muito... E assim, as nossas percepções, como Kardec fala lá, nós somos muito suscetíveis, né? E precisamos muito de uns dos outros, né? Nós não podemos caminhar sozinhos. Precisamos uns... hoje eu sou sua bengala, amanhã você será meu apoio também. Então, a gente tem que trocar esses papéis de ajuda, de colaboração, uns com os outros. Então, eu queria... na lição, isso tocou muito meu coração depois, e eu queria pedir em público perdão, porque eu não tenho que reclamar de nada. Só agradecer. Só agradecer. Às vezes, Eugênio, um não, como você é lecionador, você sabe, eu acho que tem mais conhecimento do que a gente, então você vai saber bem o que eu vou colocar. Às vezes, quando a gente recebe um não, esse não nos torna tão forte e ele se torna aprendizado. Por quê? É uma palavrinha tão pequena, mas com uma extensão tão grande, que se a gente for analisar bem, você pode observar. Quando você fala uma determinada coisa que você quer, insiste, a pessoa não, ela já está te mostrando aquilo que ela quer, aquilo que ela está pensando, aquilo que ela quer para ela, a responsabilidade, enfim, pegar aquilo como lição, porque é tão fácil a pessoa falar assim, eu vou dizer não para isso, vou dizer não para aquilo. O não a gente sempre tem. Um não a gente sempre tem. Eu costumo dizer, às vezes eu quero alguma coisa com uma pessoa, eu vou pedir, aí eu falo, não me custa nada, porque o não eu já tenho. Eu vou brigar pelo sim, não pelo não. Então, o que eu procuro trazer é o sim, porque o não eu já tenho. O não já está ali para mim como resposta. O que eu quero é o sim. E o sim é difícil, às vezes, de ser colocado em prática. Como você mesmo disse na lição passada dessa semana que a gente teve, muitos são chamados, mas poucos vão entrar para seguir a seara do Cristo. Poucos vão seguir o Cristo. Quantos falaram sim? Quantos sim, Senhor, foram curados? Não voltaram nem sequer para agradecer.
Olha pra você ver a lição maravilhosa que o Cris deixou. Hoje eu estava conversando com Leila e você se lembra que eu comentei com você a semana passada, que esse Eugênio, eu tenho sonhado muito com isso e isso, mas eu não estou conseguindo distinguir o que que é. Você disse, não, Estela, vamos esperar para ver o que está acontecendo. Quando foi hoje, eu estava meio que chateada, do nada. A gente saiu, voltou, eu mandei uma mensagem para minha antiga professora da mesa mediúnica, que fazia a preparação da gente para a mesa mediúnica. E daí ela disse, Estela, não tenho boas notícias para te dar. Infelizmente, são tristes notícias. Que uma amiga da gente, que a gente tem na mediúnica lá, tá com um câncer na coluna. E um amigo meu que eu continuo tendo o maior respeito, carinho, amizade, ele desencarnou. Agora, olha, aquilo me pegou assim tão de surpresa que eu fiquei sem ação na hora. Eu disse, Ana, eu não tenho nem palavras para falar. Ela disse, infelizmente foi o que aconteceu, Estela. Então, aquilo que eu estava sentindo naquele tempo que eu cheguei e falei com você, já foi isso. Eu falei, Leila, e ele era aquele cara que, quando a gente entrava para a mesa mediúnica, às vezes a gente brincava um com o outro, ele dizia, Estela, hoje eu não vou ficar do teu lado. Hoje eu não quero carregar nada teu. Eu dizia, será que tá tão ruim assim? Tá assim, tá. Aí ele dizia, é o Flávio que vai ficar do seu lado hoje. Hoje eu não vou ficar do seu lado. Mas assim, era aquela coisa gostosa. Um socorria o outro. Um tava ali amparando o outro. A gente tinha uma conexão muito boa. E isso mexeu muito comigo hoje. E eu fiquei chateada. A Leila até disse, Estela, vamos colocar ele nas orações de prece, tudo, que ele está num lugar bom. Então, assim, não, eu tenho certeza que ele está assim. Nessa altura ele já está se encaminhando para estudar, porque ele é muito obediente. E eu sei que ele vai fazer muita diferença lá do lado de lá. Pois é isso mesmo, né? Então, Uhum, isso é uma reflexão para a gente saber que somos humanos, uhum, espíritos frágeis ainda, né, inferiores, que temos nossos momentos de fraqueza, né, e uhum. de influenciação, mas a prece é esse recurso maravilhoso que a gente dispõe para nos religarem a Deus, né, a Isso, divindade, a Jesus, isso. e pedir socorro. E como Jesus disse, pedi e obtereis, né? Bater e abrir-se-vos-á. Então, a gente tem que nunca esquecer disso, né? Isso. Então, vamos dar continuidade. Ele diz assim, nos capítulos referentes aos lugares assombrados e às obsessões, consideraremos com mais pormenores este assunto e as causas da ineficácia das preces em muitos casos. Esses fenômenos, enquanto operados por espíritos inferiores, são com frequência provocados por espíritos de ordem mais elevada, com o fim de demonstrarem a existência de seres incorpóreos e de uma potência superior ao homem. A repercussão que eles têm, o próprio temor que causam, chamam a atenção e acabarão por fazer que se rendam os mais incrédulos. Acham esses mais simples lançar os fenômenos a que nos referimos à conta da imaginação, explicação muito cômoda e que dispensa outras. Todavia, quando objetos vários são sacudidos ou atirados à cabeça de uma pessoa, bem complacente imaginação precisaria ela ter para fantasiar que tais coisas sejam reais quando não o são, né? Então, dá aparência de real, porque são lançadas sobre a cabeça de alguém, mas aquilo ali é um fenômeno efêmero, né? É um arremesso de objeto que os espíritos o fazem com o uso dos
fluidos. Fluidos. Um comentário? Não, tranquilo. Aí, continuando, ele diz: desde que se nota um efeito qualquer, ele tem necessariamente uma causa. Se uma observação fria e calma nos demonstra que esse efeito independe de toda vontade humana e de toda causa material, se demais nos dá evidentes sinais de inteligência e de vontade livre, o que constitui o traço mais característico. Forçoso será atribuí-lo a uma inteligência oculta. Que seres misteriosos são esses? É o que os estudos espíritas nos ensinam do modo menos contestável, pelos meios que nos facultam de nos comunicarmos com eles, né? Ou seja, a partir do momento que a gente toma conhecimento da ciência espírita, dessa inter-relação do mundo físico com o mundo espiritual, através da experimentação científica que hoje se dá, tudo parece natural para nós, né? Quando a gente passa a ter conhecimento dessa quinta essência, desses fluidos que não são ponderáveis, não são suscetíveis ao peso, ao toque, à tangibilidade de nossos sentidos, mas que nós os compreendemos, passamos a compreendê-los, tudo passa a ser natural, compreensível então, né? Porque através da ciência. A eletricidade existe, que a gente veja ou que não veja. A gente vê os efeitos da eletricidade. A luminescência é um efeito do fenômeno luminoso da eletricidade. Mas a gente não vê a eletricidade em si. E nem por isso a gente deixa de acreditar na eletricidade. O magnetismo de um ímã, né? A gente o reconhece pelo efeito. O efeito de duas peças se atraírem sob a nossa visão. Mas a causa daquela atração, que é o magnetismo, a gente não vê, não consegue ponderar, não consegue aferir, não consegue perceber. Mas nem por isso a gente usa do descrédito em relação ao magnetismo. Então, de tal forma são os fenômenos mediúnicos também, os fenômenos espirituais que estão sob a arcada dos fluidos espirituais, que nós também ainda não os compreendemos. Mas a partir do momento que a gente passa a estudá-los e elenca nessa listagem de fenômenos que a gente não pode aferi-los, mas a gente, através das experimentações, a gente os compreende, então a gente passa a acreditar. Isso. Então, é nos dizeres de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, aquilo que parece sobrenatural, maravilhoso, que é um miraculoso, nos parece por não compreendermos as leis que regem os fenômenos, que causam esses fenômenos, as leis que causam os fenômenos. Mas a partir do momento que passarmos a compreender essas leis, passamos a admiti-los como efeitos naturais, fenômenos naturais. Isso. Todo mundo compreendeu até aí? Sim. Para mim tá tranquilo. Parece que não surgiu nenhuma pergunta, né, ainda. Aí eu acho que o pessoal está... Ivanaldo fez um comentário: Eugênio, você não equivocou-se não. Você está tentando nos
convocar a partir dessa festa maravilhosa, conhecer a verdade, dita pelo Espírito de Verdade. Seu trabalho é meu. Obrigado, Ivana. Jesus abençoe. Mas às vezes os atraímos sem percebermos. De uma forma ou de outra, atraímos sem a real consciência de estar atraindo. Sim, Edu, porque, na verdade, é pelas nossas atitudes. Nós somos, aqui eu repito as palavras de Camilo, é o mentor espiritual de José Raul Teixeira. No livro Correnteza de Luz, que fala sobre mediunidade, é um livro mediúnico, Camilo diz: somos o que pensamos e atraímos para junto de nós as companhias que nos são próprias. Ora, que coisa! Então, somos o que pensamos e atraímos para junto de nós as companhias que nos são próprias. Então, vamos fazer uma análise aqui no plano físico. Quem são nossos amigos? Quem é amigo de Eugênio? Será que Eugênio tem um amigo que não gosta de nada do que ele gosta? Impossível, né? Tem que ter pelo menos algo. Então, ninguém cativa, ninguém se aproxima do outro quando não tem nada que o atrai, né? Que o atraia. Então, são as similitudes de gostos, de preferências, né? As preferências que nos atraem uns aos outros. E os espíritos não são diferentes. Os espíritos foram homens encarnados como nós, só se despojaram do corpo físico. Então, para entender os espíritos, a gente tem que entender as pessoas primeiro. Porque se a gente aprende a interagir com as pessoas, a compreender as pessoas, com as dificuldades que elas enfrentam, com as imperfeições que elas possuem, com as fragilidades que demonstram possuir, ser. Então, isso é notório, isso é o mais interessante, isso é quem enriquece as relações. A gente saber trabalhar as diferenças. Então, ninguém se enriquece gostando só de quem gosta da gente, né? Aquelas pessoas, amar quem ama a gente é muito fácil. Agora, o diferencial é a gente amar quem não gosta da gente ainda. Então, é a gente cativar. É a gente envolvê-la nessa empatia nossa. E angariar companheiros de jornadas que comporão nossa família espiritual. Os ditos espíritos familiares. Que a gente, mesmo no movimento espírita, as pessoas costumam achar que os espíritos familiares são espíritos que já foi meu pai, minha mãe, meu irmão, meu sobrinho. E não tem nada a ver. Espíritos familiares são aqueles que lutaram juntos, trilharam o caminho junto há milênios de encarnações, composições antagônicas, composições similares, mas caminharam e voltaram trocando de papel, como vizinho, como instrutor, como professor, como chefe, como filho, como pai, como mãe, e assim vai. Então, nós construímos esses laços de afinidade durante vivências milenares. São a nossa família espiritual. Que eles podem estar na família consanguínea ou não. Porque na nossa família consanguínea a gente pode recebê-los, mas pode receber principalmente os desafetos do passado. Para aprendermos a amar, tolerar, respeitar, a gente os recebe como filhos, como irmãos, como parentes quaisquer, para nos suportarmos, aprendermos a podar essas arestas
que existem nas interações, né, entre esses espíritos. Então, esse é o objetivo da encarnação. Esse é o objetivo do nosso retorno aqui no mundo físico. Então, a gente está aqui assim, por isso que nós somos essa antena parabólica, né? Sintonizamos, por isso do convite de Jesus, a nossa vigilância. A vigilância de pensamento para estarmos envolto numa atmosfera de luz, de harmonia benévola, para atrairmos mentes similares em benevolência. Mas se estamos em desarmonia, nos acodem mentes enfermiças semelhantes à nossa. Então, por isso que cabe a nós, imediatamente, ao entrarmos nesse turvelinho de emoções desacertadas, de tristeza, de melancolia, de solidão, imediatamente substituir isso, lembrar do mestre, pedir ajuda, bater a porta, pedir auxílio e o socorro virá. Né? Então, esses espíritos vêm nos cobrar. Então, muitos são espíritos familiares que vêm nos acordar para o fenômeno. Nós já somos trabalhadores da última hora e eles dizem assim, vou lá saculejar ele para ele acordar, né? Como diz o adágio das pessoas comuns, diz assim, acorda para Jesus, né? Isso. Tio Eugênio, você me fez lembrar de uma curiosidade. Havia um médium, ele era muito assim, meio que na vaidade, e ele tinha um espírito obsessor que sempre estava acompanhando ele. E como ele era aquele médium vaidoso, ele tinha vários defeitos, só que para ele aquilo era normal. E de repente ele começou a entrar num desequilíbrio muito grande. E ele dizia que estava sendo obsediado o tempo inteiro, que não estava conseguindo mais suportar, começou a fazer tratamento espiritual de desobsessão, enfim. Até que na mediúnica, o espírito vai e se manifesta na mediúnica. Aí o espírito diz que está abandonando ele, porque nem ele suportava ele, de tão negativo que ele era, que ele superou ele. E que ele estava abrindo mão de obsediar ele, porque ele era totalmente indisciplinado, ele não tinha nenhum tipo de disciplina nem nada. E ele, como obsessor, ele acabou se educando e aprendendo, e que queria se libertar do médium. Olha para você ver. O médium tinha aquele pensamento estava tão assim cheio daquela coisa que ele achava que estava sendo obsediado, mas na verdade era ele que estava obsediando o obsessor dele. Pois é, muito bem, meus irmãos. Pois agora eu digo diferente para todos vocês da Comunhão Espírita Cristã, trabalhadores da última hora. Vou ter paciência e vou esperá-los estarem prontos. Com amor, a gente chega lá, Eugênio. O amor cobre uma multidão de pecados, como dizia Jesus. Né? Então, continuando aqui, ele diz assim, desde que se nota um efeito qualquer, ele tem necessariamente uma causa. Se uma observação fria e calma nos demonstra que esse efeito independe de toda vontade humana e de toda causa material, se demais nos dá evidentes sinais de inteligência e de vontade livre, o que constitui um traço mais característico, forçoso será atribuí-lo a uma inteligência oculta. Que seres misteriosos são esses? É o que os estudos espíritas nos ensinam do modo menos contestável, pelos meios que nos facultam de nos comunicarmos com eles. Isso que a gente já tinha lido, eu repeti para vocês, para ficar mais claro. Esses estudos, além disso, nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso, ou exagerado,
nos fenômenos de que não fomos testemunhas. Se um efeito insólito se produz, ruído, movimento, mesmo aparição, a primeira ideia que se deve ter é a de que provém de uma causa inteiramente natural, por ser a mais provável. Tem-se então que buscar essa causa com maior cuidado e não admitir a intervenção dos espíritos, senão muito cientemente. Esse é o meio de se evitar toda ilusão. Por exemplo, que sem se haver aproximado de quem quer que fosse, recebesse uma bofetada ou bengalada nas costas, como tem acontecido, não poderia duvidar da presença de um invisível, né? Então, essa questão, ele vem nos convidar para a gente, só ratificando as palavras de Paulo, de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, falando dos dons espirituais, ele diz: investigai se os espíritos vêm de Deus. Né? Paulo de Tarso já dizia. Jesus nos convidava a usar esse critério, né? Averiguai, cuida para não estar à mercê dos falsos profetas da erraticidade. E a doutrina espírita vem só ratificar as palavras de Jesus. Porque Jesus dizia: reconhecereis os verdadeiros e os falsos, como reconhecereis as boas árvores. Elas produzirão bons frutos. Então a gente tem que investigar. A gente só sabe que uma árvore produz bons frutos se a gente passar um longo período observando as mais variadas safras dela. Ninguém, por comer um fruto doente de uma árvore, vai taxá-la como uma árvore má. Simplesmente que ela produziu um fruto ruim. Para você analisá-la e considerá-la má, você tem que, por várias safras daquela fruta, daquele fruto, você saboreá-lo, degustar, para você averiguar e dizer: esse fruto é maravilhoso, essa árvore é maravilhosa, porque ela produz bons frutos. Usando o mesmo critério, a gente analisa as comunicações espirituais e os fenômenos, já que a gente está estudando os fenômenos físicos. Não atribuir aos espíritos qualquer coisa. Existem pessoas dentro de um próprio movimento espírita que a tudo atribui efeito dos espíritos. Está em casa, quebrou um copo, foi um irmãozinho que bateu na minha mão.